Olá, queridos, a graça e a paz. Sejam muito bem-vindos hoje aqui nesse dia, no nosso momento de oração. Hoje nós vamos ter uma oração muito forte, muito impactante sobre a sua vida e nós vamos orar cancelando toda a ruína familiar. Amém, queridos, graça e paz. Sou o pastor Oswaldo Lobo, sou pastor da Igreja Batista em Bom Retiro, em Curitiba, Paraná, e também diretor do Instituto Coisa de Libertação, Batalha Espiritual. Eu quero hoje orar com vocês para cancelar toda a ruína familiar que tem perseguido a sua vida. Bênção e maldição, eles são propostos através da obediência e desobediência. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, no Antigo Testamento, é o 5º livro da Escritura Sagrada, capítulo 30, verso 19, diz o seguinte: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vocês, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas você e a tua descendência. Tem muita gente que é marcado por uma história de ruína familiar puramente por desobediência aos princípios de Deus. Mas tem muita gente que resolve obedecer a Deus e não entende por que a ruína familiar continua. Por exemplo, a Bíblia conta a história de um homem chamado Geazi, que seguia um profeta, o profeta Eliseu, e que a praga da lepra, uma doença muito comum na antiguidade, tocou e ficou sobre ele e sobre a descendência dele. Por quê? Por causa da ganância desse homem. Então, existem consequências daquilo que o homem faz que atinge os seus filhos, os seus netos. Uma delas é a chamada praga lançada pelos pais. Em Gênesis 9, a partir do verso 21, Noé, ele amaldiçoa não o seu filho, mas o seu neto Canaã. Ele amaldiçoa Canaã 3 vezes. Isso produz uma desgraça, uma tragédia familiar, uma ruína familiar. Canaã sofre, até hoje, você deve ter ouvido já, o território da Palestina, que é um lugar onde eles vivem em sofrimento, os seus territórios são pequenos, são tomados dia a dia. Por quê? Porque ele recebe uma voz de maldição, uma voz de praga que atinge a sua vida de uma forma implacável. Então tem pessoas que sofrem maldições por rejeição dos seus pais, ainda no ventre, quando são abandonadas, quando são rejeitadas por causa da aparência, por causa do sexo, quando sofrem tentativas de aborto. Existe um convite nesses casos para que um espírito de morte entre na vida da pessoa. São palavras lançadas, são expressões que são lançadas não só na infância, mas também na pré-adolescência e também na adolescência. São pessoas que têm o costume de invocar o mal sobre a sua vida, têm o costume de invocar o mal sobre a vida das suas gerações. Então, existem pessoas que trocam a bênção pela maldição. A Bíblia conta a história de um homem chamado Esaú, que foi capaz de trocar a bênção de Deus pela maldição, por causa da sua própria fome. Então existe um efeito de desgraça, existe uma causa de desgraça, quando da boca do homem, da boca do pai, da boca da mãe, da boca de quem tem autoridade sobre uma criança, sobre um filho, sai uma palavra de maldição. Em Josué capítulo 6, ele amaldiçoou uma cidade inteira. Por quê? Porque ele era aquele homem que governava, que tomou a cidade de Jericó. E ele expressa uma palavra de maldição contra a vida da cidade, contra a vida de quem tentar restaurar a cidade. E aí, 800 anos depois, um homem da cidade de Betel, ele tenta edificar essa cidade, ele sofre as consequências da desgraça familiar. Você fala, pastor, por que isso acontece? Por quê? Por causa da força da palavra sobre a vida das pessoas. Filhos levam a consequência. Filhos não levam a culpa, né? Davi, por exemplo, o furor, a ira dele se acende quando ele recebe uma notícia de Natã e ele, sem querer, amaldiçoa a sua própria descendência. Então ele fala assim: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E ele vai ter que dar o quadruplicado porque fez tal coisa e não se compadeceu. Então a palavra do Senhor vem pela boca do profeta Natã e diz assim: você que é esse homem. E a espada jamais vai se afastar da tua casa e da tua família, porque você fez isso. Então ele perde ali os filhos dele, o filho dele com Batseba, o filho Absalão, o outro filho dele, Aminon, Adonias, ele morre por quê? Qual é a causa disso? Os filhos não são culpados ali, mas Davi, ele sofre a consequência da perda familiar por causa de uma palavra expressada sem amor, uma palavra expressada de maldição. Então, como é que a gente faz para cancelar essa ruína familiar? Em primeiro lugar, é confessando pecados.
Neemias, capítulo 1, ele fala assim: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti dia e noite, pelos filhos de Israel, e faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti, também eu e a casa do meu pai, temos pecado contra ti. Então ele fala: eu pequei, os meus irmãos israelitas pecaram, os nossos filhos pecaram, e por isso a miséria veio sobre nós. Então ele começa a interceder, confessando pecados. E o mais interessante é que essa oração está no capítulo 1. Essa oração vai se repetir no capítulo 9 e no capítulo 10. A cidade já está reconstruída e os muros da cidade, os muros de proteção já estão construídos. Esse homem, Neemias, ele fala sobre reconstrução de vidas. Então, você não deve ceder passivelmente, aceitar o mal que se instalou na sua casa. Você deve reagir e você deve concordar aqui na terra que Deus vai trazer misericórdia. Os pecados familiares, eles podem sim ser passados no sentido de serem ensinados de uma geração para outra. São os pais que ensinam seus filhos a pecar. E você não é culpado de nenhum pecado dos seus pais, dos seus ancestrais, mas em razão dos pecados deles, Satanás pode ter acesso à sua família. Então você tem algo chamado autoridade em Cristo, que vai te dar a garantia de vitória, de você enfrentar tudo isso, essas intenções, e fazer com que o inimigo capitule, que ele seja derrotado, para colocar o inimigo de joelhos. Então, existem sim, Isaías 8:19 fala sobre espíritos familiares que ficam se alimentando daqueles pecados que vivem naquela família. Agora, é necessário responsabilidade minha e sua, para quê? Pra gente sair desse fatalismo, né? De dizer assim: não, qual é a melhor desculpa? Isso foi culpa do meu pai. Não, meu pai pecou, mas eu não vou pecar. É uma tentativa vã de fugir do juízo da maldição. Todo mundo tem liberdade de escolha. E a herança espiritual é uma influência, mas a nossa decisão torna a gente indesculpável. Então não dê lugar ao diabo. Você deve sim enfrentar tudo isso. Lembre-se que a maldição sem motivo, ela não vai pegar em você. Se você andar com o Senhor, se você obedecer ao Senhor, e se você resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Porque sobre a tua vida não vale bruxaria nem feitiçaria. Nós vamos orar pela sua vida. Eu quero abençoar você agora e quero ensinar você a rejeitar essa ruína, essa desgraça que atingiu a sua família, a sua vida e todo o mal na sua vida. A pastora Fabíola vai orar primeiro. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Pai, em nome do teu filho Jesus, Senhor, quero colocar cada um agora diante do Senhor, pedir, Deus, que o teu Espírito Santo esteja constrangendo, esteja trazendo ao coração de cada um deles realmente aquilo que tem sido aprisionador, todo pecado, todo delito, toda palavra que foi lançada contra a vida deles. Senhor, que haja quebrantamento, que haja confissão de pecados, que haja arrependimento, Deus. Senhor, traz conhecimento, traz clareza, entendimento. Muitas pessoas não conhecem realmente aquilo que tem aprisionado, não conhecem as suas falhas, seus delitos. Só o Senhor, só o teu Espírito Santo pode trazer discernimento, entendimento daquilo que tem acorrentado. Senhor, gera no coração de cada um agora, Pai. Hoje, nessa hora, na hora que estão ouvindo essa oração, gera no coração deles um arrependimento, confissão de pecados, Deus. Humildade diante do Senhor, Pai, para clamar pelo Senhor, para saber, Deus, que só o Senhor pode fazer tudo novo na vida deles. Senhor, nós declaramos e decretamos hoje a ruína de toda maldição familiar, Pai, de toda palavra, de todo cativeiro hoje vai ser destruído em nome de Jesus, todo cativeiro familiar, todo laço, tudo aquilo que tem trazido derrota sobre a família dos teus servos está repreendido, rejeitado em nome de Jesus. Declaramos a vitória sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, Deus de Israel, agora eu lanço uma palavra de bênção sobre cada família e retiro toda a palavra de praga que veio por desobediência, o que atingiu a vida dos teus filhos, pela expressão de maldição, em nome de Jesus. Tudo que se apegou na descendência dos teus filhos, trazendo mal, trazendo ruína familiar, é cancelado em nome de Jesus. Todas as consequências que atingiram as gerações, toda malignidade que trouxe e causou desgraça, eu quero em nome de Jesus retirar. Toda voz que foi liberada no mundo espiritual contra a vida dos teus filhos, nós queremos aqui confessar os nossos pecados, confessar os nossos desvios,
desafios. Confessar que aprendemos o mal dentro de casa, que a tradição familiar nos levou a desobedecer ao Senhor, mas hoje nós não aceitamos mais passivamente e nem concordamos com o mal na nossa vida. Nós liberamos uma voz expulsando o mal, expulsando espíritos familiares, cancelando o mal que tem sido gerado ciclicamente de geração em geração. Eu quero, em nome de Jesus, desautorizar toda ação maligna que teve acesso a cada uma dessas famílias na autoridade do nome de Jesus de Nazaré. Eu quero me posicionar declarando que nenhum mal vai continuar existindo e vivendo nessas casas e nessa família. Nós desautorizamos todo lugar que foi dado ao diabo, em nome de Jesus. E declarando que sobre cada uma dessas vidas não vale nenhum encantamento, nenhuma bruxaria, nenhuma palavra de desordem, em nome de Jesus. Diga amém, amém, e amém. Queridos, nós temos aqui orado todo dia às 6 da manhã com vocês e quero convidar vocês que não são inscritos no canal, que se inscreva no canal Oswaldo Lobo, que se deixe aí seu like, compartilhe essa oração para as famílias que precisam. Se você quiser fazer os nossos cursos à distância, elas estão todos na página cursos.pastorlobo.com. Tem uma novidade que é o plano mensal. Você pode acessar os 7 cursos inteiros da plataforma Êxodo do Pastor Lobo por apenas R$19,90 mensais. É um plano mensal, você pode cancelar a qualquer momento que você quiser, tá bom? Deus te abençoe.